Todos já sabem que a vacinação contra a Covid-19 tem sido um processo que caminha a passos lentos no Brasil. Muitos médicos especialistas defendem que o governo federal deveria incluir o setor privado nesse processo de imunização. Isso iria ajudar a desafogar o SUS e haveria uma estimativa e garantia de vacinação de forma mais rápida para toda a população. Sobre isso, vamos agora ao vivo lá para São Paulo, em uma conexão via internet, onde está o médico, presidente do Hospital Albert Einstein e também do Instituto Coalizão Saúde, que vai trazer mais informações para a gente. Quero desejar um bom dia para o senhor, agradecer a sua disponibilidade nessa conexão aqui com o Sergipe, direto para a TV Atalaia, afiliada à Record aqui em Sergipe. Muito obrigada. E gostaria que o senhor já falasse o seguinte: qual a importância do setor privado ser incluído nesse processo de vacinação? Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aí com vocês de Sergipe. O setor privado é parte do sistema de saúde brasileiro. Na verdade, o Sistema Único de Saúde, ele é hoje representado em grande parte, principalmente na área hospitalar, 60% dos leitos são privados. Portanto, a inserção do setor privado só aumenta a capacidade distributiva e a capacidade de vacinação. Isso não significa inverter as prioridades. Isso não significa privilegiar aqueles que têm mais acesso e mais condições econômicas, mas simplesmente inserir dentro do processo de distribuição e até mesmo de compra, porque nós sabemos que a flexibilização do setor privado é muito maior do que o setor público, para que nós possamos, de fato, estar atingindo o nosso desejo de ter uma grande parte da população brasileira vacinada e aí, portanto, a imunidade coletiva. Seria a importância disso para economizar o sistema, o SUS, desafogar o SUS? E qual seria, então, qual deveria ser a postura do governo federal para viabilizar isso, doutor Cláudio? Bom, em primeiro lugar, eu acho que todos nós, e aí eu diria, tanto o setor privado, de maneira constituída, os seres humanos que querem justiça social, nós não queremos que exista uma iniquidade, ou seja, nós não queremos acentuar uma diferença social. Então, lógico que tem uma resistência e há que existir garantias de que isso não irá acontecer. Sob o sentido da vantagem que isso pode trazer, nós sabemos que quem já atuou no setor público, a gente sabe que todo o processo licitatório ele é muito lento e toda a liberação de verbas, toda a aquisição, ela segue um rito que nem sempre obedece à urgência que o setor de saúde necessita. Então, acho que a gente tem alguns ganhos. Evidentemente que nós temos aí 20%, 22% da população que já é coberta pelo sistema privado. E eu não vejo por que esse setor privado, que já custeia de maneira isolada esses cidadãos, por que eles não podem assumir a responsabilização disso. Claro, de novo, quer dizer, não podemos inverter a ordem de priorização, tirando os menos vulneráveis da ponta, ou seja, profissionais de saúde, idosos, pessoas que têm comorbidade, mas a ideia é que a fila ande. Sob o sentido econômico, claro, se o setor privado compra, o público se beneficia, cofres públicos gastam menos, mas tem um dado mais importante, que é a economia como um todo. Quanto mais rápido nós imunizarmos a população, mais rápido as pessoas vão estar livres para poder voltar às suas atividades normais. Então, evidentemente, isso tem uma repercussão muito importante no cenário econômico. Então, eu só vejo vantagens disso. De novo, desde que a gente não privilegia os mais afortunados, tirando o grau de priorização dos grupos que eu citei anteriormente. Então, o que falta burocraticamente na gestão do nosso país para que isso comece a acontecer, doutor Cláudio? Eu acho que existe uma preocupação de que isso não seja politizado, né? Existe uma preocupação de que isso não seja levado ao extremo a ponto de nós continuarmos separando os sistemas. Eu acho que precisaria, primeiro, uma compreensão exata por parte da sociedade de que o privado está somente ajudando. Eu acho que precisaria de transparência para dizer que não vai haver uma inversão que possa privilegiar os mais abastados. Precisa ter transparência para que a gente saiba que vai seguir a priorização em relação aos grupos mais vulneráveis. E com isso, quer dizer, vontade política. Por quê? Porque quando a gente toma uma atitude como essa, sempre existirão aqueles que são mais conservadores, no sentido ainda das raízes do próprio Sistema Único de Saúde e que têm uma resistência em relação ao setor privado, e a gente tem que arcar com esse ônus político. Acho que se o governo tiver a disposição e houver essa clareza e essa transparência, eu acho que com vontade isso poderia acontecer.
Verdade. Muitos países desenvolvidos encomendaram rapidamente a vacinação em massa, inclusive doses extras, né, como aconteceu em Israel e em outros países. Aqui no Brasil, esse processo de encomendação das vacinas foi um processo um pouco lento. E agora, então, qual seria a saída para uma vacinação em massa, nesse momento pelo qual passamos? Olha, você citou muito bem, quer dizer, existe uma disputa internacional pelo acesso à vacina, né? Quem comprou antes e pagou, logicamente já está com a vacina. Quem encomendou e não pagou, mas encomendou antes, também tem acesso à vacina. O Brasil é um país que tem muitos recursos, tem inúmeras iniciativas. A gente fala muito do Butantan, fala da Fiocruz, mas existe um parque fabril das próprias indústrias farmacêuticas aqui estabelecido. Então, se nós estivéssemos dispostos a trabalhar no sentido de obter pelo menos a matéria-prima, ou seja, os IFAs, a gente poderia estar produzindo no Brasil. E eu acho que é importante a gente destacar algo que nos é muito peculiar. O Brasil tem uma forte tradição em relação às campanhas de vacinação. Só na rede pública nós temos 36 mil pontos que estariam aptos a iniciar um processo de vacinação, logicamente, desde que dispuséssemos da vacina. Então, eu tenho chamado esse momento como o momento da diplomacia da vacina. Quer dizer, nós temos que nos envolver de maneira profunda, estabelecer relações, quer dizer, ir à China, ir à Índia, quer dizer, buscar onde estão sendo produzidas as vacinas e, inclusive, oferecer os nossos parques fabris para produzir aqui dentro as vacinas, logicamente, se dispusermos da matéria-prima. É um trabalho que eu acho que é de relacionamento, é um trabalho que tem que ter um envolvimento muito grande por parte das lideranças políticas do nosso país e, de certa forma, convocar até a própria iniciativa privada para que ela participe desse processo de negociação. As indústrias, elas têm tentado, não só no Brasil, no mundo como um todo, negociar com governos. Por quê? Porque, logicamente, essa questão de priorização dos grupos que são mais vulneráveis é algo sério. Mas nada que não possa ser feito a quatro mãos, nada que não possa ser feito com boa vontade e com envolvimento das lideranças. Então, eu sou um otimista. Eu acho que se houver vontade política de quebrar esses paradigmas, se houver envolvimento, sinergia, se nós despolitizarmos a conversa, eu acho que quem está ganhando é a sociedade brasileira. É isso que todos nós brasileiros esperamos dos nossos gestores, esse espírito de liderança, essa proatividade, essa iniciativa de interagir com outros países para que a vacinação seja acelerada para todos. Isso deveria ser prioridade em relação aos nossos gestores. Muito obrigada, Dr. Cláudio Lottenberg, pela sua participação aqui, sua disponibilidade. Lembrando que ele é presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein e também presidente do Instituto Coalizão Saúde. Muito obrigada por sua contribuição, por essa conexão de São Paulo para Sergipe. Um bom dia. Um bom dia, muito obrigado a você e aos ouvintes.